comecei a trabalhar dia 9 e agora, dia 9 ia fazer 2 meses agora. Então, eu só fiz praticamente um mês, 45 dias mais ou menos, lá, que eu tava trabalhando lá. Eu trabalhava em outro lugar, daí eu decidi sair daquele lugar e trabalhar no mercado daí, registrado. Eu era atendente de caixa, operador de caixa, aham. É um bom exemplo que acontece todo mês, né? Que a empresa parabeniza quem é o destaque, né? O funcionário em destaque. Aí nesse dia é chamado praticamente quase a loja inteira para subir lá em cima para fazer a confraternização. Só que nesse dia eu não fui chamada, né? Porque eu tinha que atender. Daí algumas pessoas ficam, né? E daí depois vão lá e comem o salgadinho que fica e tudo. Aí nesse dia eu não fui chamada. Esse dia eu fiquei lá embaixo atendendo o pessoal. Aí quando acabou tudo lá, né? Eles parabenizaram as pessoas, eles desceram, né? E daí só ficou quem realmente tava com o ponto batido já. Que daí tava a Jennifer, né? E dois colegas meus, né? Que tinham batido o ponto, tava lá. Quando eu cheguei. Tá. Eu tava trabalhando, daí eles falaram, Kécia, pode ir pro intervalo. Eu peguei, né? Normal, peguei meu lanchinho que eu tinha pedido lá. E daí bati meu ponto e tava indo, né, pro refeitório. Aí quando eu fui pro refeitório, tudo bem, não tava nada, não passava nem na minha cabeça, não passava nada que ia acontecer. Aí a gente lá, aí a Jennifer pega e desce, né? Porque daí ela já ia ir pra loja, né? Já tava dando o horário dela, né? Do intervalo. Ela desceu. Aí quando ela desce, ela sobe de volta. E daí ela pega e fala, Kessia, um rapaz chamado Luiz, ele quer te entregar uma coisa. E daí eu fiquei se perguntando, né, Luiz? Mas quem que é Luiz? Eu não conheço nem Luiz. E daí caiu a minha ficha que não era ninguém, era ele, né? Daí eu fiquei, não, mas tenho certeza que é ele, não poderia ser outra pessoa. Aí eu falei, não, eu não tô, fala que eu não tô e eu não vou descer. E daí, né, eu achei, não, vai morrer por aqui, ele vai embora e não vai acontecer nada. Aí quando ela desce, eu só escuto ela me chamando, que é SA. E daí, meu Deus, a gente entra em desespero. A, a sala do refeitório é como se fosse essa sala aqui, de pequena, né? Aí a gente saiu correndo pela porta, né? Os meus dois colegas eles saíram antes e daí eu saí depois. Fui um pouco barrada quando eu saí. Aí eu desci a primeira remessa de escada e daí na segunda eu creio que eu fui atacada porque eu vi meu cabelo caindo no chão também. E daí na segunda remessa eu também acabei caindo na escada, né? E daí fui se arrastando até a calçada. Quando eu cheguei na calçada, ele conseguiu me pegar. Quando ele me pegou, primeiramente eu não consegui orar, não consegui fazer nada. Eu só pensei, não, agora já era, agora ele vai me matar. Aí, quando ele tava me atacando, nossa, Deus, foi tão bom que eu nem senti que eu estava sendo atacada com um facão. Eu senti que ele só tava me batendo. E só fui cair a ficha depois que ele me largou e eu vi todo o sangue que tava em volta de mim. E também eu acho que por conta do choque e adrenalina que eu tava sentindo no momento, deu meio que um bloqueio na minha mente de não sentir dor, né? Aí, depois que ele me largou, daí sim que eu consegui raciocinar, consegui compreender o que estava acontecendo e orei para Deus, né? Primeira coisa que passou na minha cabeça, eu falei, Deus, não me abandona, fica comigo. E desde então, daí eu fiquei acordada o tempo todo. Só quando ele me largou, que daí deu um branco na minha cabeça e, e daí ficou meio embaçada a vista. Daí depois que eu orei, daí eu fiquei acordada o tempo todo. Aí vi o desespero das pessoas, foi muito chocante, porque as pessoas desesperadas chorando, falando, meu Deus, quem é, quem é? E daí eles falam, é a Cassie que tá no chão. Ela, meu, mas o que que aconteceu? O desespero das pessoas. E eu vendo aquele desespero, deu, meu Deus, isso daqui tá acontecendo comigo. Tipo, aí a gente vê por fora o que acontece com as pessoas, o quão brutal o mundo pode ser, né? O quanto as pessoas podem ser ruins uma com a outra. Aí quando acontece com a gente, você fica, meu, mas tá sério? Tá acontecendo isso comigo? Aí chegou a polícia. Quando chegou a polícia, eu consegui depor contra ele, né? Eu falei quem era que tinha me atacado e também falei a casa.
Aí, não sei como eu consegui forças pra falar isso, mas eu consegui. Aí, quando chegou a emergência, eles o tempo todo falando, ó, fica comigo, conversa comigo, tipo, pra mim não desmaiar. E daí, naquela hora, eu falei, meu, já era, meu, minha cabeça, eu não sabia o quanto que tava atingida na minha cabeça. Eu achei, não, perdi todo o meu cabelo, a minha mão, eu ainda achei que tinha solução, né? Eu vi ela, que ela tava toda despedaçada. Eu vi ela de lado, né? Porque eu tava deitada, não vi ela de frente assim. Mas eu achei que tinha solução, que eu ia chegar lá no hospital e eles iam conseguir costurar ela de volta. Essa era a minha cabeça, e tanto que eu pedi para Deus, Deus, deixa eu ficar com a minha mão, Deus. É, não faça ela ser amputada. É um choque, né? Na verdade, quando você tem as duas e daí do nada você acaba perdendo ela. É um choque de realidade. Indo pro hospital, tava daí nós três, né? Aí nós três na mesma sala, e daí eles começaram a atender a gente, a costurar a gente. E daí o hospital parou nesse momento. E deram total atenção pra gente. Ah, quando eles foram costurar minha cabeça, também estava consciente o tempo todo. E só sentia as agulhadas, na verdade, da anestesia. Eles costurando eu não senti. A única vez que eu fiquei desacordada mesmo foi quando eu fui para a sala de cirurgia para eles amputar minha mão. Que daí, antes de eles pegarem e amputar minha mão, teve o médico que viu, né, o doutor. Aí ele pegou e falou para mim que não ia ter solução. E aquilo lá foi muito chocante para mim. Eu fiquei, meu, vou perder a mão. E daí no momento eu fiquei, falei, tem certeza? Eu não tenho o que fazer mesmo? E daí ele falou, realmente não tenho o que fazer. Você viu ela, né? Ela tá por uma lasca. E daí aquilo lá eu fiquei tipo, ai, mas vai dar tudo certo, né? Daí eu pensei, não, mas. Daí o tempo todo também perguntando para as enfermeiras e para as médicas, não, mas tem como colocar uma mão, né? Uma prótese, né? Tem, né? Vai ficar bom ainda, né? O tempo todo preocupada também, né? Aí naquele momento eu aceitei, né? A partir daquele momento eu aceitei que eu não teria mais a minha mão direita. E daí, indo para a sala de cirurgia, eu encontro a aflição dos meus pais. O desespero e isso dali, meu, machucou muito eu, porque eu só queria que ele soubesse que eu tava bem, que eu tava viva, que tudo ia passar, que tava doendo, mas eu tava bem. Aí, quando eu vi eles, eu tentei mudar um pouquinho de humor. Aí eu falei, pai, eu vou precisar de uma mão, de uma prótese e de uma peruca também. E daí, eles acho que aquilo lá conformou um pouco o coração deles e se acalmaram. Aí, quando eu saí da cirurgia, foi logo pro UTI já. Aí, lá no UTI também, eu fui bem recebida. Nossa, o amor que eu senti por lá, todos ficaram assistência, deram muita assistência. A única coisa é que eu era ruim de veia, né? Daí o acesso, meu Deus do céu, foi um terror. Eu perdi mais de 6 acessos. Tinha até acesso no meu pescoço. Aqui eu perdi 2 vezes, daí no meu pulso aqui. O último acesso meu era do pé. Tava no pé o meu acesso. O sangue, quando eles iam coletar sangue, eles tiraram do meu pé. Aí, mas tirando isso, foi tipo uma coisa que você aprende a fazer as coisas tudo sozinha. Você é capaz de fazer tudo sozinha. E lá eu precisei muito de depender das pessoas, tanto para comer, tanto para tomar um banho, eu precisei delas. Então, você passa por uma situação que, digamos que é um pouco humilhante, mas você vê que tem alguém para cuidar de você e você não está sozinho. Então, acho que o que me dá força também é muita oração das pessoas, de todas as pessoas que oraram por mim, da minha família, dos meus amigos, dos meus parentes, e saber que eu não tô sozinha nessa. Na minha vida, eu sempre achei que, não, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu tenho que conseguir tudo sozinha. Não quero que preocupar ninguém. E passando por essa situação que eu tô passando, é muito chocante para alguém que faz tudo sozinho e do nada você precisa de alguém para te auxiliar nas coisas simples. Coisas simples. Tanto de abrir uma tampa de um shampoo, tanto de pegar e colocar o shampoo na tua mão.
Agora, com o tempo, eu aprendi um jeito, uma técnica, né? Mas na hora, tipo, dá um choque meu, eu preciso de ajuda para alguém me dar banho. E é muito chocante para alguém que aprende a fazer tudo sozinho e faz tudo sozinho. Mas isso também é muito importante também que eu não tô sozinha. Isso daí me dá forças. Eu vi a Jennifer e o Felipe e nossa, é muito gratificante, cara, saber que tinha pessoas que, na verdade, eles deram a vida, porque eu penso assim, cara, ele queria me matar. E o que que impediria dele matar os dois pra depois vir até mim? Então, hoje em dia é difícil a gente confiar no próximo e achar que o próximo é capaz de enfrentar a morte para te proteger. E os dois eu acho que eu vou levar pro resto da vida. Os dois vão ser muito marcantes na minha vida, porque a Jennifer, ela foi atingida no rosto. Eu e o Felipe, a gente foi atingido, a gente foi gravemente atingido. Mas, tipo, o rosto é uma coisa de autoestima, e eu se sinto muito culpada dela ter sido atingida no rosto. Tá, que tem bastante cirurgia e tudo mais, mas o autoestima da pessoa também vai muito para baixo. Hoje eu entendo que eles estavam lá e me ajudaram porque eles sentiram a necessidade. E eu sou, nossa, não tenho nem o que dar para eles, não tenho nem palavras para falar o quanto eu amo os dois. E eles são muito importantes para mim. Eu vi eles estão bem, psicologicamente eles já estão sendo tratados e na saúde também eles estão bem, graças a Deus. E meus dois foram os meus heróis, porque sem eles ele poderia ter me atacado naquela sala e poderia ter sido bem pior. Então eles seguraram ele o máximo possível para mim fugir. E se eu não tivesse caído ou ele não tivesse me atacado, eu acho que eu teria conseguido fugir. Só que tudo tem um porquê na vida, né? Eu acredito, eu tento não questionar muito, mas Deus, por que isso, por que aquilo? Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas tudo é um livramento. E se aconteceu, é porque tinha que acontecer. E a minha mão, eu também. Agora eu entendo que eu perdi ela também porque eu usei ela para proteger minha cabeça. E se eu não tivesse perdido a minha mão, eu poderia ter perdido a vida também. Porque tantas pancadas que eu levei na cabeça foram cortes profundos, mas a minha mão ela impediu de ter mais cortes profundos ainda, de dele não acabar com a minha cabeça. Porque a minha mão ela foi picada em várias partes, nos dedos também. E então ele focou um pouco mais na mão do que na cabeça. Foi muito rápido. Tanto que eu também fico se perguntando, eu nem consegui gritar, nem consegui falar nada, só aceitei. E daí ele não falava nada que eu escutei. Tenho agendado um psicólogo, daí futuramente eu também quero, né, se tratar, porque querendo ou não é um trauma. E eu acredito que se um dia eu tiver em um lugar e acabarem gritando, tipo, ai meu Deus, alguma coisa, eu acredito que o meu coração vai, vai, vai transbordar de pressão, né? Eu vou ficar assustada, eu acho que. Então, eu acredito que eu tô bem, né? Psicologicamente, eu acho que tá. Meu cérebro acho que tá bloqueando algumas emoções no momento. E é até melhor até eu ir para uma psicóloga e se abrir e ser tratada. Mas eu tô sim, tô bastante gente se dispôs a me ajudar, tanto o salão também. Então pode ter certeza que depois que sair meus pontos, eu vou também cuidar do meu autoestima, que eu acho que é muito importante. As pessoas me abraçaram bastante. Eu recebi muitas mensagens de apoio, de Deus está com você, a justiça vai ser feita. E é uma coisa que eu nunca recebi na vida, né? Tantos seguidores, tanto as pessoas orando por mim, falando, não, eu tô com você, você é guerreira e você é forte. Tanto que eu não vi o vídeo, eu não vi o que ele foi capaz de fazer comigo, eu ainda não tenho coragem de ver. Mas as pessoas olhando pra mim e elas entram em choque, assim, sabe? Aí eu também fico um pouco assustada, assim, o que que aconteceu comigo? O que que eu fui capaz? Como é que eu superei isso e tudo mais? Eu também fico em choque. Então, acho que não tem outra explicação de eu estar bem e estar forte. Eu acho que é Deus na minha vida.
Ele teve no momento do ato, até agora comigo. E ele anda comigo sempre. E é claro que na minha oração eu peço, Deus, me mostra o caminho. Já que eu tô viva, e também bastante pessoas falam que eu tenho um propósito. Então eu acredito que eu tenho um propósito de vida agora. E eu quero cumprir com ele. E eu não sei o que que é, mas talvez seja ajudar mais mulheres. Agora eu tenho um sentimento no coração que eu quero ajudar as mulheres. E começar a palestrar ou falar, contar sobre relatos de um relacionamento, porque é uma história que eu vivi. E agora eu sei transbordar e falar para as pessoas como que pode ser, o que que você pode evitar. Então acredito que esse possa ser meu propósito também. A Kessia, ela é uma menina, eu acho que eu diria forte. É, eu não gosto de demonstrar fraqueza. Nunca gostei, na verdade, de demonstrar fraqueza, porque eu não quero que os outros sintam pena de mim e que eles ficam mais aflitos. Então, eu sempre quero demonstrar que eu tô forte. Mas muitas das vezes eu não tô forte. E muitas das vezes o psicólogo, o psicológico, ele pensa demais. Minha cabeça, ela pensa demais. Ai, o que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Ai, o que que vai acontecer? Então, eu fico bem assustada, mas eu tento ser forte para as outras pessoas. Tanto que eu tento ser forte para o meu pai e para minha mãe, porque eu sendo forte, eu acredito que eles vão ser mais fortes ainda. Então, a Kessia é uma menina determinada, uma menina que era capaz de fazer tudo, que fazia tudo, na verdade. Ia trabalhar com a moto. E, tipo, sempre sonhei em ter minha carteira e ter um veículo. Eu gostava mais de carro, mas eu comprei uma moto. E depois que eu comprei a moto, eu se sinto viva andando com ela. Então, tanto agora que eu não consigo mais andar de moto por enquanto, né? Porque isso é um período, né? Mas é, é muito triste saber que eu não consigo andar com a minha moto. Eu andava todo dia de moto. Eu ia trabalhar com ela. E não andar agora é muito triste. Não sentir eu sentia que eu estava viva, que sentia o vento. Era uma coisa que eu gosto muito de dirigir. E agora no momento eu não posso. Mas eu sei que é passageiro também. Tudo na vida é passageiro. Meu pai falou uma vez que tudo passa. Tudo é um processo. E eu acredito que eu tô no processo. Tudo de se adaptar. Tanto que agora minha mão esquerda é minha mão direita. Penso em fazer uma faculdade de direito. Eu sempre gostei muito das coisas justas, sempre gostei de me defender e eu acredito que se eu começar uma faculdade de direito, eu vou também entender mais sobre as leis, vou saber defender outras pessoas e quem sabe eu posso entrar em uma área para ajudar as mulheres, né? Então, eu acho que é uma área que eu quero seguir, uma área que me inspira a defender os direitos, tanto o meu direito, tanto o direito das outras pessoas. Quando eu tava no TI, eu fiquei, tipo, paralisada, assim. Tem uma enfermeira que ela foi bem importante para mim, foi a primeira a tirar meu curativo, né, a me mostrar a minha mão depois do curativo, então ela marcou bastante. Então, quando eu tava lá no TI, ela tava no turno dela, né, e daí a gente conseguiu se despedir. O nome dela é Sinara. Acho que eu vou levar ela também pra vida. E daí eu comecei a chorar, assim, sabe? Tipo, de pânico. Deu, meu Deus, eu vou pra casa, o que que eu vou fazer agora? Aí ela olhou pra mim e falou bem assim: é tua casa, você vai pra casa. Aí eu comecei a refletir, deu, não, eu vou estar em casa. E agora eu tô em casa e eu se sinto mais em casa ainda. Porque antes eu não via a minha casa como um lar, eu via as outras coisas como um lar. E depois desse ocorrido, fez eu se aproximar mais com a minha família. Fez eu ficar mais, ver o quanto eles me amam e quanto eu sou amada. E quanto a minha casa é fundamental na minha vida. Porque antes eu nem ficava em casa, ia pro colégio, depois voltava, ia trabalhar, voltava tarde só dormia. E hoje eu vejo essas quatro paredes de manhã, de tarde e de noite. Então, como se eu tivesse de férias. Mas eu tô em casa agora. Eu posso falar que é minha casa.
Tá sim, tá me ajudando, porque eu consigo ver o quanto as pessoas se importam com a outra pessoa, o quanto Deus é fundamental na vida das outras pessoas também. O... tem gente que me manda mensagem, eu não conheço você, mas eu peguei eu li tua notícia, teu texto, porque eu postei um texto no Instagram, né, do relato que aconteceu comigo, e daí as pessoas ficam eu peguei pra mim e orei pra você. Orei por você. Então, bastante gente, tanto homem, tanto mulher, tipo, me mandando mensagem, força, esquece você, eu tô com você, você não tá sozinha. Também tem pessoas que tem membros amputados que também me mandam mensagem, um homem. Então ele tá passando experiência pra mim de como é, e também tá tirando bastante dúvida. Então, tá sendo bem fundamental para mim. É que a gente, com o passar dos anos, a gente acredita que a humanidade acabou, que o amor pelas outras pessoas acabou, que o amor de Deus também tá se acabando. E daí no final a gente vê que não, que ainda existe a humanidade, que ainda as pessoas se importam uma com as outras. E isso é bom, é fundamental. Eu ressalto muito o amor que eu sinto pelas outras pessoas. E eu acho que isso daí nunca deve se acabar. Por mais que eu tenha sofrido, mas eu não desejo isso nem pra ele mesmo, nem mal pra ele. E não desejo pra ninguém mesmo. Que é uma coisa sofrida, é uma coisa que só você passando ali você sabe o quanto é ruim a dor que você sente. Tipo, eu ainda sinto dor na mão, assim, e o que acho que a dor mais chata é o membro fantasma, né? Que é a dor fantasma a falta do membro, né? Que eu ainda sinto como se ela tivesse aqui. E eu sinto dor nela, como se ela tivesse cortada, como se tivesse corte no dedo. Então isso é uma dor muito estranha, uma dor que eu acho que só quem tem falta de um membro vai saber explicar como é que é. E a pressão que eu sinto também no braço. Então, toda vez que eu sinto essa pressão e essa dor, eu fico pensando, meu Deus, não desejo isso pra ninguém. Eu fico se perguntando, meu Deus, ela nem tá aqui, eu tô sentindo dor. Daí eu fico, não, é só psicológico, é só psicológico. Sim, é difícil achar palavra para descrever a Kessia, porque a Kessia sempre foi uma menina que sempre lutou, sempre batalhou. Desde os 13 anos ela trabalhou com nós, no nosso comércio. E aí, a partir dos 15, ali, 14, 15, ela decidiu que ela queria trabalhar fora. Sempre estudando, né? Importante ressaltar que é sempre estudando. Agora ela está terminando o terceirão. Esse ano ela termina o terceirão. Vai fazer o Enem, né, filha? É, Agora, semana que vem, na próxima, ela vai fazer o Enem. Mas, cara, é difícil de escrever. Ela sempre foi uma menina que batalhou. Até alguns coleguinhas dela julgam ela pela vida financeira que ela tem, porque dizem que é o pai que deu, que é o teu pai te ajuda. Nunca ajudei. Nunca precisei dar uns centavos para ela para nada. Agora, em abril, ela completou 18, tirou a habilitação dela, tudo paguinho para ela, comprou uma moto, uma 2015, quitadinha, tudo. Isso eu quero só demonstrar o esforço dela. Ela sempre foi uma menina que se ela dissesse, pai, quero comprar isso, ela lutava, lutava e comprava até, vamos dizer assim, isso eu estou falando da vida financeira. E nos estudos, não tem nem o que dizer. A menina, ela é esforçada, ela é dedicada, se ela dizer que vai alcançar algo, ela vai alcançar porque ela vai se dedicar ao máximo para alcançar os objetivos dela. Então, é difícil achar palavras para descrever, entendeu? Ela é uma menina muito inteligente, muito espetacular. Sim. Uhum. A minha princesa, né? Tenho duas, né? Tenho a Jennifer e tenho ela. A outra também, né? Uhum. Não tem nem o que falar. As duas são duas meninas muito espetaculares. São duas meninas. Tipo assim, no momento foi muito assustador, sabe? No momento, todo mundo viu o que ela passou, então para nós foi muito assustador. Os primeiros 3 dias eu digo que foi desesperador. Foram 3 dias sem conseguir dormir, sem conseguir se alimentar, porque você não consegue, tua mente não consegue estabilizar, vamos dizer, a tua preocupação. Mas, assim, o apoio em geral do pessoal, dos amigos, foi muito bom, sabe? Muitas pessoas mandaram mensagem, tipo, o telefone todo momento tocando, todo momento mensagens de apoio, as pessoas que a gente conhece. Isso é muito importante, sabe?
você recebeu o apoio dos amigos. Eu digo que foi perturbador, mas tipo, Deus sempre estava todo momento com nós, então a tranquilidade da gente saber que Deus está na nossa vida é muito importante, sabe? Muito importante. Tipo, você coloca a tua confiança em Deus e sabe que ao longo prazo tudo vai se normalizar, tudo vai se ajeitar e no final Deus nos vai dar a vitória, a gente vai sair vencedor de tudo essas dificuldades, todas esses problemas, essas lutas, né? Sim. E foi uma alegria, né, Fia? Quando ela chegou em casa, eu como pai me senti mais tranquilo por ela estar na nossa segurança, por ela estar ao nosso lado, por a gratidão em saber que ela tá viva, tá bem, sabe? Tá bem, apesar dos apesares, ela tá, sabe? É uma gratidão muito grande ter ela em casa e saber que ela tá viva e tá bem, sabe? O resto vai se recuperando com o tempo, né? Como eu disse, foram momentos difíceis, bem complicados, mas a gratidão é saber que ela tá bem e tá no aconchego da família agora.